Fala pessoal, um vídeo para falar de ombro, cabeça, ombro inverso. Esse mesmo vídeo você pode usar para ombro, cabeça, ombro também, em situação que você quer pegar venda, né? Mas aqui eu vou abordar situações de compra. Só você fazer uma análise ao contrário, digamos assim, que serve igual. E tem vários formatos. E a gente é muito induzido a entrar em qualquer ombro, cabeça e ombro que aparece por aí, né? Porque a gente olha um formato acontecendo e acha que vai formar o padrão, acaba entrando antes da hora e daí invalida e toma stop e stop fica caro, né? Bom, então separei aqui 4 modelos, tá? Para abordar esses 4 modelos. Então, idealmente, tá? Idealmente, um ombro, cabeça, ombro inverso, ele não pode acontecer em lugares no gráfico aleatório, tem que ser em região de suporte, tá? Então, todos esses 4 modelos aqui, você precisa colocar um filtro, né? É uma região de suporte de uma estrutura passada? Sim. Então, vou começar a procurar por padrões de reversão, né? Não é uma região de suporte, é um suporte muito fraco. Então, vou ignorar possíveis desenhos que podem acontecer que vão me induzir a ombro, cabeça e ombro, tá? Então, o formato mais clássico, né, seria esse daqui, um formato aqui que ele faz aqui ombro, cabeça, ombro. Então, inverso. Todos esses aqui têm esse mesmo formato, tá? Então, vamos abordar. O ideal, tá? O formato ideal de ombro, cabeça, ombro é esse daqui. Então, ele vai fazer aqui o primeiro ombro, né, a cabeça. E agora, olha, ele acontece, né, um rompimento dessa região aqui, ó, tá? Então a cabeça faz um movimento de repique que faz o rompimento desse topo, né? E depois ele vai fazer o outro ombro ali certinho para dar a entrada, tá bom? Então quando acontece uma situação assim, né, em região de suporte, tá? Em região de suporte, ele se torna um ombro, cabeça, ombro muito mais válido e muito mais assertivo, tá? Outra situação que o ombro, cabeça e ombro pode funcionar também. Ele vem, faz o primeiro fundo, né? Ele faz o topo, faz o fundo e depois ele nivela aqui, ó, tá? Ele nivela. Então, quando nivela isso aqui, ele pode virar uma indução de liquidez. E aí você tem maior chance, né, do mercado formar aqui o ombro direito e coletar essa liquidez, tá? Então, esses dois formatos aqui são os melhores formatos para você operar ombro, cabeça e ombro. De preferência esse daqui, de preferência esse, tá? Agora, quando ele faz um formato assim, ó, que ele faz aqui, ó, né, o ombro, cabeça, e agora esse topo não rompeu esse, ele fez aqui, tá? Tem muita chance, ele pode vir até aqui em cima, assim, ó, tem muita chance de não dar certo, tá? E muitas vezes esse topinho aqui, ó, ele vai até romper esse, o preço faz isso, ó, e você fica induzido, opa, rompeu, tá? Fez o ombro, cabeça e ombro, mas aqui nós temos uma resistência, bem aqui, e o preço ele vai induzir, que é o ombro, cabeça e ombro, vai bater nessa resistência desse topo e vai devolver, tá? Então muita gente acaba entrando aqui no rompimento, muita gente pensa assim, ó, opa, rompeu aqui, ó, e entra bem aqui e compra exatamente no topo, tá? Então, esse formato aqui é um formato difícil, tá? E esse daqui eu coloquei uma estrutura maior aqui para você levar em consideração, tá? A estrutura passada desse ombro, cabeça e ombro, né? Tipo assim, esse daqui, o que que tem daqui para cima? Qual que é esse movimento que estava acontecendo aqui, tá? Então, olha só, ele vem numa queda forte, lateraliza, cai mais. E aí ele faz o tal do ombro, cabeça e ombro, tá? Aqui, nesse tipo de movimento, existe uma boa chance disso aqui virar uma liquidez, como eu falei na outra situação, tá? Esses topos. Funcionar, sim, o ombro, cabeça, ombro, tá? Funcionar. E aí o preço, ele vem, coleta essa liquidez, crava ali e devolve mais, tá? Por que isso? Porque se você puxar a fibo do movimento daqui até aqui, esse topinho não bateu lá em 50%, o que faz dele um topo assim fraco, digamos assim, e que em um time frame maior, tudo isso daqui pode ser um movimento só, tá? Pode ignorar isso daqui. E aí nós não teríamos então um ombro, cabeça e ombro que vai representar uma inversão de fato, né? Ele vai apenas dar um repique,
né? Corrigir essa estrutura e agora a FIBO maior é daqui até aqui, corrigiu essa estrutura, bateu lá, passou de 50% e devolveu o movimento, entenderam? Esse movimento aqui eu descrevo em outros vídeos aqui do grupo de estudo lá do passado, tá? De qualquer maneira, o pessoal do Price Action sabe disso. E tecnicamente falando, né, se você for operar ombro, cabeça e ombro, o pessoal fala que você tem que medir a amplitude, né, desse último ombro aqui, tá? E projetar take profit aqui, tá? Então, numa situação assim, muita chance de você pegar o seu take profit e devolver. Só que muita gente ignora essa regrinha de fazer esse take no alvo de rompimento do ombro, cabeça e ombro inverso, tá? Então, tem que fazer esse take, principalmente se você acha que a estrutura passada é uma estrutura de queda, que tem resistências fortes no caminho, que isso aqui pode ser só uma inversão no time frame menor para subir, corrigir a estrutura e continuar o movimento de queda. Então, ele não vai representar uma inversão num time frame maior de fato. Ele vai apresentar apenas uma inversão no time frame pequeno, menor, para depois continuar a queda. Entenderam isso? Então, se você tem essa sensibilidade, faz sentido você fazer o take no 1 para 1, não 1 para 1, né? No alvo de rompimento aqui do ombro, para zerar o seu risco, porque seu stop estaria aqui. Então, voltando a abordar essas duas situações, onde você detecta, opa, então estamos no ombro, cabeça e ombro, que dessas duas situações é uma região de suporte, tá? E o mercado está desenhando aqui um possível ombro, cabeça e ombro com esse formato aqui, não esse. Então, como que eu vou entrar, tá? Para evitar risco. Então, deixa eu dar uma limpada aqui no gráfico, aqui para desenhar para vocês, tá? Então, aqui é região de suporte. Ele está fazendo ombro, cabeça e ombro, possivelmente. Aconteceu aqui a quebra de estrutura. Deixa eu só desenhar assim. Esse topo aqui, ó, é um topo mais válido, porque esse topo aqui, se eu traçar a fibra dessa estrutura, ele pegou 50% dessa estrutura, então o que torna ele um topo, uma resistência melhor, um topo mais válido, e houve esse rompimento desse topo. Logo faz esse fundo aqui, né, que é a cabeça, um suporte muito forte. E agora o mercado está acontecendo pullback, você quer fazer alguma entrada aqui para surfar, tá? Como que você vai fazer? Você vai trazer a FIBO da cabeça até o topo do movimento, vai marcar 50% e você vai falar assim: quero uma entrada em 50% ou abaixo dela, nessa região, tá? Pode ser até o bottom fishing, qualquer coisa, tá? Quero uma entrada nessa região. E você vai dar um zoom in no gráfico e ver essa estrutura aonde que tem possíveis suportes, tá? Que são aqueles zigue-zagues de candle, aquelas coisas assim. Então você vai ver aqui, ó, puxa, bem em 0.5 ele fez aqui um topinho fundinho e rompeu, né? Bem aqui em 0.786 ele fez aquele zigue-zaguezinho e rompeu para cima. Então você sabe que você tem aqui em 0.5 um suporte e você tem aqui em 0.786 um suporte. Eu ilustrei esses dois porque são os que mais acontecem. E o mercado ultimamente tem adorado vir em 0.786, tá? Então você vai esperar ele vir tocar nesse suporte do micro e vai esperar um segundo ombro, cabeça, ombro no micro, tá? Então aqui, ó, se você está no time frame de 4 horas, você vai esperar desenhar mais um ombro, cabeça e ombro aqui nos 5 minutos, entendeu? Para você entrar, né? Entendeu? Ou se não desenhar esse ombro, cabeça e ombro aqui, faz aqui, tá? Então essa é uma técnica. Daí você usa 5 minutos. Se quiser, pode usar 2 minutos, né? Bem no micro mesmo, tá? Outra técnica não tô vendo ombro, cabeça e ombro, né? Tô no time frame de 4 horas. Espera ele tocar nessas zonas que você determinou que tem suportes dessa estrutura aqui. Usa o gráfico Heikin Ashi em um time frame no mesmo, pode ser no 4 horas, por exemplo, ou no 2 horas, e entra na técnica de rompimento da máxima do candle anterior, entendeu? Então, se você está no time frame de 4 horas, usa lá um candle de 2 horas. Se você está no semanal, usa o diário. Se você está no diário, usa o de 4 horas, entendeu? Então faz isso, né? Bateu aqui,
rompeu a máxima do candle anterior, entra, né? Então por que isso, gente? Porque daí, nesse movimento de queda, ele fez lá um cabeça e ombro, veio aqui, deu um pivôzinho no micro, você tem o stop. Imagina que você determinou que aqui tinha um suportezinho dessa estrutura, aqui o micro fez o ombro, cabeça e ombro, ou aconteceu um rompimento do Heikin Ashi. Cara, você vai ter um stop aqui, bem aqui, tá? Diferente de quando você faz um ombro, cabeça e ombro, não sabe se vai dar ou não, o teu stop vai ficar onde? Lá no fundo do semanal, lá, entendeu? Longe pra caramba. E às vezes você pega um stopzinho de 1% usando essa técnica. Então espera, tem que aguardar. Então aqui, ó, um exemplo claro, tá? Então ele fez um movimento de queda. Aqui nós temos então um ombro, cabeça, ombro, tá? Para saber se esse topo aqui é um topo legal, né, de rompimento, puxa a Fibo dessa estrutura aqui e tem que pegar 50%. Ó, como o mercado é. Exatamente, ó, pá, exatamente 50%. Logo, esse daqui é um topo válido para ser rompido e fazer inversão de tendência. O mercado ele veio, faz a inversão de tendência, quebra aqui. Então fez a cabeça, gerou um movimento forte que rompeu esse topo. Aí você fala, opa, agora quero pegar um pullback. Marca a Fibo até aqui. Corrigiu um pouquinho, subiu mais, continua a Fibo. Corrigiu um pouquinho, opa, bateu lá em 50%, vem aqui. Agora, região de interesse, vou procurar entrar aqui, tá? Então, ó, aqui você tem que dar uma olhada no micro, deixa eu colocar lá nos 5 minutos, espera aí. Ó, coloquei nos 5 minutos, tá? Aí a gente vai procurar regiões de suporte nessa estrutura aqui, ó. São regiões de suporte. Isso daqui é uma região de um suporte legal, porque ele gerou força, né? Aqui em 0.786, ó, certinho. Tá vendo como ele bate certinho com os níveis de Fibo, tá? Então vou até puxar um pouquinho mais aqui, porque aqui também é um suporte. São dois suportes um seguidos do outro, então vou unir esses dois porque estão muito próximos, tá? E puxa lá, ó. O mercado, ele sentiu essa região de suporte. Sentiu essa região de suporte, procuramos um oco, cabeça e ombro inverso nessa região aqui, ó, tá? Então a gente pode colocar, vamos ver um que seja bem... Desculpa, tive que parar que chegou alguém aqui. Bom, aí procura no micro ombro, cabeça e ombro nessa região, ou procura usando o gráfico Heikin Ashi, ó. Então, por exemplo, tocou no suporte, tá? Ele deu dois sinais aqui, né? Um tomou um stopzinho, tá? Ó, rompeu a mínima, né? Aqui. Rompeu a máxima, às vezes daria entrada, tá? Com stop aqui. Ele subiu um pouquinho e já devolveu. Depois fez de novo. Então, você tem que acreditar. Se tomar um stop, vai e tenta de novo. Porque aqui vale a pena arriscar, porque está em um suporte, tem fundamento e fez esse choque aqui, essa inversão de tendência, tá? Então você já tem um cabeça e ombro inverso no time frame maior e no time frame menor você está em região de suporte também, tá? Então vale a pena você testar aqui. Se tomar stop, fica stopzinho muito curto, né? Vamos ver quanto que daria o stop aqui, ó. Daria um stop aqui, ó, de 1,75%, né? E depois aqui, ó, nessa segunda tentativa, você teria um possível stop aqui de 2,30%, tá? E aí acertou, e foi, e surfou um grande movimento, e aí paga tudo, tá? Agora veja bem, a gente está no time frame de 1 hora no Heikin Ashi. E se colocar no 2 horas? Ó, no 2 horas não deu aquele sinal falso, tá vendo? Então vai do bom senso de você olhar assim, deixa eu ver qual rompimento de máximo e mínimo eu vou usar. Será que eu vou usar o de 1 hora, né? O de 1 hora no meio da estrutura aqui, ó, já está pintando os candles de outra cor. Então tem mais rompimentos de máxima e mínima. O de 2 horas, deixa eu ver. O de 2 horas está mais clean. E o de 4 horas, né? O de 4 horas está mais clean ainda. Então vou usar o de 4 horas, entendeu? Então vai desse bom senso, né? O de 4 horas aqui, ó, você não teria tomado stop, tá? E teria surfado a movimentação. Entenderam, gente? E olha que doido aqui, ó, no Heikin Ashi, 1 hora, tá? Então, no time frame maior, fez o ombro, cabeça e ombro. E no time frame menor, também fez aqui, ó. Olha lá. Ombro,
cabeça, ombro. Com qual característica? Cabeça gerou um repique e rompeu aqui, tá? Entrou no pullback, foi. Então, cabeça gerou um repique que rompeu aqui, tá? Então, é um padrão dentro do outro. É isso, pessoal. Então, tenta fazer isso na próxima para minimizar os stops de ombro, cabeça e ombro, tanto inverso ou não.